E eu já dou aqui o início desse próximo bloco com toda a seriedade que merece o próximo caso, pessoal, até porque eu não sei se vocês lembram, mas muita gente, sem dúvida alguma, lamentavelmente, esse país da impunidade, o que geralmente acaba imperando e prevalecendo é a memória curta, mas não aqui no Morning Show. Até porque nós lembramos muito bem, imagino que diversos de vocês nos assistindo e nos ouvindo também lembram do caso da jovem palmeirense que tragicamente morreu no mês de julho, no ano de 2023, após não resistir aos ferimentos causados por estilhaços de uma garrafa de vidro que acertaram o pescoço dela durante uma confusão entre torcedores do Palmeiras e do Flamengo, horas antes do início da partida entre os dois times no Allianz Parque, aqui em São Paulo. O torcedor flamenguista acusado de matar a torcedora Gabriela Anelli vai finalmente a júri popular daqui a apenas 2 dias, pessoal, na segunda-feira, quase 2 anos depois do acontecimento. E diante dessa expectativa toda rondando uma possível resolução e responsabilização merecida dessa tragédia toda, chamamos aqueles que realmente, esses sim, estão morando na dor eterna e nessa prisão perpétua na dor pela perda da filha deles, da Gabriela, né, que é o Ettore e a Dilcilene, que vão poder falar aqui com a gente às vésperas desse julgamento tão esperado. Então, bom dia aos dois, obrigado demais pela presença e disposição de conversar aqui com a audiência da Jovem Pan. Deixa a primeira palavra para vocês. Bom dia, obrigado demais. Claro, é de uma consternação, a gente imagina que deve estar vindo uma onda aí de memórias e de lembranças, dada a importância desse julgamento. Qual é a atmosfera por aí e a expectativa de vocês? Agora é um momento está sendo bem complicado esses dias que antecedem esse júri, né? Porque é como se a gente estivesse voltando lá em 2023, né? Quando aconteceu, né? Então tem que relembrar tudo que aconteceu. Eu sei que o júri vai ser bem difícil. Nós vamos estar lá, nós vamos entrar, não sei até que ponto nós vamos aguentar ficar dentro do júri. E está sendo essa semana praticamente sem dormir, ansioso, parece que essa semana não passa, a hora não passa. A gente está assim, né, dessa forma, né? E não poderia ser diferente. Eu lembro muito bem desse caso, até que, enfim, fui às minhas redes sociais na época condenar a insanidade que foi. Quem gosta de futebol, a paixão nacional, sabe muito bem ali que você pode estar ali perambulando, andando ali pelas imediações de um estádio e quando você menos espera uma tragédia dessa natureza, é realmente daquele tipo de tragédia que a gente realmente pensa que poderia ser qualquer um de nós. E é daí que mora talvez esse luto que a gente compartilha com vocês. Até hoje eu não esqueço desse caso. Muito menos o nosso parceiro aqui do Morning Show, que é o David de Tarso, que vai fazer a próxima pergunta. Exatamente, inclusive também já cobri, infelizmente, essa tragédia, né? E, Marinho, por diversas vezes a gente fala sobre confusões entre torcidas que acabam resultando em morte, como foi o caso, né, da filha do casal, da Gabriela. Realmente, assim, eu não tenho palavras para dizer a vocês e nem consigo mensurar a dor que vocês estão sentindo desde que houve essa tragédia, por causa de uma garrafa. Com certeza a defesa também vai argumentar isso, que não foi intencional, foi o arremesso de uma garrafa, mas uma briga como essa, onde a pessoa arremessa uma garrafa, ela pode provocar consequências como provocou. Então eu gostaria de saber a expectativa realmente de vocês em relação a esse júri, de que forma que vão ser os desenrolares, né, desse julgamento. É isso que você falou, né? A defesa pode, diversas vezes tentou até argumentar a inocência dele, tudo, né? Só que todas as vezes foram negadas. E é aquilo, né? O que a gente espera é que seja feita justiça, pelo menos. Não que vá passar a nossa dor, né? A nossa dor é eterna, né? Nossa dor é eterna, porque era a nossa filhinha, nossa companheira, sempre com a gente, fazia tudo, com tudo que a gente ia fazer, ela estava sempre presente, ela tinha uma paixão enorme pelo Palmeiras. Então, assim, a partir do momento que a pessoa pega um objeto e arremesse para o alto, que seja uma garrafa, uma faca,
ou uma pedra, ela pode ter ela não sabe a consequência que vai ter do outro lado. Como podia ter não acontecido nada, ter passado Sim. direto, só, né, e não acertado nada, hoje a gente não estaria aqui, não estaria nesse sofrimento, nessa dor, como foi o que aconteceu, né? Porque a nossa expectativa é que seja feita a justiça, né? Mesmo que a defesa alegue tudo, eles vão alegar, mas as evidências estão lá, as provas técnicas feitas pelo Departamento de Homicídios, e outra pessoa também que foi atingida, o próprio GCM que estava na porta foi atingido. Então, é assim, eu acho que se não for condenado, então gera, de repente, as pessoas mal intencionadas vão entender que eu posso sair jogando as coisas nas pessoas aí que não vai acontecer nada comigo, né? Então, a partir do momento que até ele pega ali a garrafa no chão ainda, não estava nem na mão dele, né? E arremessa a força é tão grande, né? O arremesso é tão forte e para ter feito um efeito, um estrago tão forte desse, né? Então, o que a gente quer é que seja feita a justiça, né? Que isso não passe impune, sem dúvida, até perante a sociedade, né? Esse júri popular não tem como colocar de outra maneira. Será um teste para realmente a gente saber se a justiça está pronta para punir exemplarmente e corretamente aqueles que estão fazendo dos estádios de futebol, que deveria ser um espaço de lazer e descontração, uma verdadeira arena, e os torcedores dessas organizadas, os soldados de exércitos aí que ficam degladiando entre si, e a Gabriela, tragicamente, uma vítima sem sentido nessa insanidade toda. Vamos descobrir se esse júri popular trará realmente essa resposta merecida ou se realmente vai ser mais um capítulo desse longo rastro da impunidade brasileira que nos envergonha, né? A gente vai trazer aqui o Mano Ferreira para a próxima pergunta ao Ettore e a Dilcine. Vamos lá. Seu Ettore, dona Dulcilene, primeiro meus sentimentos, minha solidariedade por essa situação. E eu queria pedir para vocês o que vocês gostariam de falar para esses torcedores irresponsáveis, que eu nem gosto de chamar de torcedores, porque na minha visão, quem assume o risco de matar alguém é um marginal, é um criminoso e precisa ser tratado dessa forma, não como um torcedor. O que é que vocês gostariam de dizer para essas pessoas que cometem atos como esses ao redor dos clubes de futebol? O que é que eles precisam ouvir de vocês? Bom, é assim, você quer falar alguma coisa? Bom, pode ficar à vontade. O que eu queria dizer, assim, que eu peço para esses torcedores, que foi o que você falou, né? Não são torcedores, né? Porque, assim, meus 40 anos que eu frequento estádio de futebol, eu sempre fui para assistir o jogo, né? E isso eu levei para os meus filhos, veio dos meus pais, dos meus avós. Meu pai já me levava, meu avô levava meu pai levava a gente, eu comecei a levar meus filhos. Então, ir para torcer para o seu time. Agora, esses torcedores que vão preparados para a guerra, né? Eles vão preparados para a guerra, esses não são torcedores, realmente são marginais. Eles para mim, não têm amor ao clube, porque se tivesse amor ao clube, eles não fariam isso, porque quando você vai, você pode, de repente, até ferir ou matar uma pessoa do seu próprio clube, né? Então, e deixar aqui uma mensagem para eles que sirva, que se a nossa dor, que vai ser interminável, é uma dor que fica na alma, uma dor eterna, e fica passando na cabeça 24 horas, que a dor de perder um filho, que nem a gente perdeu a nossa filha, é um desejo nem para o meu pior inimigo, e eu não tenho inimigos, mas eu não desejaria para o meu pior inimigo, nem para os meus rivais,
Até quando eu vejo coisas que acontecem com os outros clubes dos rivais, eu vou lá, faço uma postagem, comento, me solidarizo pelo que aconteceu quando eu vejo assim alguma tragédia que acontece no futebol, que está se repetindo muito, e não só em São Paulo, né, no Brasil inteiro, parece que está fora de controle. Então é isso, é que vocês pensem na dor que a gente está sentindo de ter perdido a nossa filha, e 23 anos, que tinha uma vida toda pela frente, que estava passando numa fase de um dos melhores momentos da vida dela. É isso, a gente agradece demais. Pode complementar então, Dilcilene? Fica à vontade. Não, assim, eu só digo aos torcedores, né, que vão assistir as partidas do time do coração, com poucas palavras, porque meu sentimento, assim, desde que aconteceu, é só chorar, é só tristeza. Não deixe mais uma mãe ou um pai chorar. Então, perder um filho, a gente passou por essa experiência. Eu tenho meus pais, eu tenho meus irmãos, né? Mas perder um filho é um câncer na nossa alma eterna. A gente não tem paz, a gente pede por justiça, para a gente poder pelo menos viver o nosso luto em paz, né? Eu falo para todos os jogadores, os torcedores, vai torcer para o time que ama, sem brigar, porque eu, como mãe, eu não gostaria que uma mãe visse seu filho, a sua filha no caixão e chorar pro resto da vida, acabar com a vida dos pais. Por causa de uma partida de futebol. Uma partida de futebol, exatamente. É uma coisa que não deveria acontecer. Jamais, jamais. E esse é o apelo de vocês aqui, enfim, emociona todos nós de coração. Qualquer palavra que possa sair da nossa boca aqui jamais vai atenuar esse luto que é eterno de vocês, mas portas sempre abertas, e que o exemplo de vocês no meio dessa tormenta, dessa tragédia, possa servir para as pessoas realmente terem o mínimo de sanidade e colocar a cabeça no lugar e lembrar, né, que o futebol é a paixão nacional e deveria só atrair coisas boas e não realmente descambar para essa selvageria que acabou tirando a vida da Gabriela. Mas, sinceramente, tenho certeza que só as boas memórias da Gabriela no lar de vocês, no convívio com vocês, é o que vai prevalecer, é o que vai permanecer. E a gente torce porque agora é a vez da justiça entrar em campo e decidir se vai fazer justiça, se vai fazer justiça de fato com o tribunal de júri, ou se vai ser o momento de seguir aplaudindo de pé a impunidade que reina aqui no nosso país. A gente torce para que esse marginal integrante da Fla-Manguaça tenha realmente, na melhor das hipóteses, foi um homicídio culposo, né? Ou seja, por negligência, imperícia ou imprudência, mas que realmente a justiça seja feita. Ao Héctor e a Dilcilene, nosso abraço apertado aqui em nome de toda a Jovem Pan. A gente que agradece o espaço e a todos vocês aí, muito obrigado pelas palavras. Seguimos juntos e um abraço apertado para os dois. Daqueles momentos difíceis que, enfim, bate diferente aqui a nossa função, que é dia após dia ter que transmitir essas informações para vocês. É daqueles casos que realmente poderia ter sido qualquer um de nós. É loucura. Eu lembro bem desse caso. Para qualquer brasileiro que é apaixonado por futebol, que já frequentou o estádio com sua família, ouvir esse depoimento é muito difícil, porque poderia ser qualquer um de nós. Sem dúvida. Total. Imagino que esse pai e essa mãe não devem parar de pensar nisso. É um câncer na alma, como ela falou. Muito triste. Fica o nosso abraço apertado, nosso clamor aqui para que realmente o Tribunal de Júri entre no circuito e traga justiça. E ponto final.